Olá, irmãos, bom dia você aí do canal Parceiros de Deus. Meus queridos, eu estou passando aqui para compartilhar com você. É algo que Deus falou muito forte no meu coração e eu quero transmitir para você. Ouça, tudo que vem de Deus para as nossas vidas, nós é bom, né? Uns para nos ensinar, para nos exortar, para nos consolar. Então, tudo que vem do Senhor, ainda que no momento seja uma palavra dura, eu tenho certeza que se nós prestarmos atenção e obedecer aquela palavra, ainda que seja dura, seja algo ali que contraria aquela vontade que nós estamos lutando por ela, que talvez nós achamos que é a certa, e nós obedecermos a Deus, fazer aquilo que Ele está mandando, ainda que a gente fala assim, ah, não, isso aí está fora de cogitação, eu não faço isso aí não compensa, isso aí traz sofrimento para mim, mas se foi Deus, uma direção de Deus, nós devemos o quê? Segui-la, porque lá na frente o Senhor vai fazer com que vai dar certo, vai ser bom para nossas vidas, vai transformar a maldição em bênção. Amém, amados? Aqui no capítulo 7 de Jeremias, 23 e 24, diz assim: Mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Então, queridos, o que Deus ele está querendo nos dizer nesse versículo? Deus fala para o povo: dai ouvidos àquilo que eu tenho falado com vocês, e vós sereis o meu povo. Só que o povo endureceu o coração e seguiu o próprio desejo dos seus corações, aquilo que Deus não deu direção para eles fazer, ao contrário, Deus falou para eles: ó, segui a minha direção. Que direção é? A palavra de Deus, aquilo que vai de encontro a vontade de Deus, aquilo que Deus ensina na sua palavra, porque aquilo que está contra a palavra de Deus, Deus não tem compromisso em abençoar o homem, né? Mas Deus falou: dai ouvido às minhas palavras, e vós sereis o meu povo. Entendeu? Só que depois Deus fala assim: mas andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Então, querido, Deus, ele fala conosco nessa manhã, nós temos que prestar atenção naquilo que vem de Deus. Nós temos, se você é um cristão, um servo de Deus, que quer servir a Deus, que tem interesse, se você não é um cristal, é um cristão, entendeu? Nós temos que procurar saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas em tudo que nós formos fazer. Nós não podemos ser como piolho, ir pela cabeça das pessoas, nós temos que ter nossa personalidade própria, nós temos que ter diante de Deus a nossa comunhão. Comunhão é você falar com Deus, é você expor diante de Deus os seus problemas, as suas lutas, é você adorar a Deus no momento fácil e difícil, entendeu? É você buscar a direção de Deus e ouvir aquilo que Deus nos fala, né? E seguir, procurar fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer, ainda que contraria o nosso ego, ainda que contraria o nosso coração, aquilo que nós achávamos que era certo. Amém? Então, a palavra de Deus continua dizendo, né? Deus deu ao ser humano um poder que nem mesmo ele, sendo Deus Todo-Poderoso, pôde interferir, que é o poder da decisão. Você tem livre-arbítrio, você decide. Mas decida buscando a Deus, decida diante daquilo que Deus te responder, que você tem que fazer, né? Porque você tem o poder de decisão, eu tenho o poder de decisão de quê?
de ouvir a palavra, ou de obedecer ou não, né? De buscar de Deus um conselho e Deus falar para a gente assim, faça assim, assim, desse jeito, ou usar alguém dele para nos falar. Ou aí você tem a sua decisão de você ouvir o que Deus mandou te falar e agir sobre aquilo ali, ou de não obedecer, não fazer. Só que o que acontece? Nós somos responsáveis, né, pelas nossas decisões, pelo poder de escolha está nas nossas mãos, entendeu? Ah, Senhor, o que eu vou fazer nessa situação? Vamos buscar Deus. O que eu vou fazer? Lembra de Salomão? Uma certa vez, Salomão, quando ele pegou o reino, ele pediu a Deus sabedoria para ele poder guiar aquele povo que Deus colocou à frente dele. Ele era o rei. Só que a primeira oração que ele fez foi pedir a Deus sabedoria, discernimento, entendimento para ele conduzir aquele povo, o qual Deus colocou na frente dele, nas mãos dele. E Deus se agradou desse pedido e deu Salomão sabedoria, e Salomão continuou, reinou. Chegou numa fase lá do tempo do julgamento de Salomão, na sala do trono, quando Salomão estava julgando, chegou duas mulheres, né? A Bíblia diz que eram duas prostitutas que moravam no mesmo lugar e cada uma teve seu filho, né, os recém-nascidos, e de madrugada ali, naquela noite, na madrugada, uma das mulheres dormiu sobre sua criança, seu recém-nascido, e ele morreu. Então ela levantou de noite e pegou o filho da outra. Só que quando a outra acordou, ela falou assim, não, esse aqui não é meu filho é esse aí, o vivo, você matou o seu dormindo em cima, imprensou ele, e veio aqui e colocou ele, o morto, aqui no lugar do meu filho vivo, e pegou meu filho vivo. E elas levaram aquela causa, gente, diante de Salomão. E o que Salomão fez? Com a sabedoria de Deus, uma falava assim diante do rei, ó rei, o filho vivo é meu, o morto é dela. A outra falava, não, não rei, o morto é que é dela, o vivo é que é meu. E Salomão ficou ali. O que eu faço, né? Numa situação dessa. Quem é que está falando a verdade? Aí Salomão tinha pedido Deus sabedoria, e naquela hora eu creio que o Espírito Santo acendeu aquela luz na mente de Salomão, e ele falou assim, guarda, traga a minha espada, parta o menino vivo, dá metade para uma mãe e a metade para outra. Aí a verdadeira mãe falou assim, não senhor, dá o menino para ela, eu prefiro que a criança viva, né, mesmo estando com ela, do que morta. E Salomão falou, pega a criança viva e dá para esta mulher, porque ela é a verdadeira mãe. Gente, é tremenda essa sabedoria. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis nessa eleição, né? Que um partido fala, eu sou certo, o outro, eu sou certo, e um fala, não, eu vou votar no certo, outro vai votar no certo. Amado, nós temos que ser inteligentes. Por quê? Porque você tem que ver a história de cada um. Você tem que ver a história de cada um. Mas eu tô vendo a história. Fulano continua no mesmo pensamento, mesmo vendo a história. É uma história negativa, mas que eu aceito, eu não acredito. Né? E se for verdade? E a outra vez, não, esse é fulano aqui que é o bom e isso e aquilo outro. Eu tô vendo que tem a vida assim, mais está nos mostrando coisas positivas, estão indo de encontro à palavra de Deus, não está contrária à palavra, mas está indo de encontro à vontade de Deus, aquilo que bate na Bíblia e tudo. Mas tem pessoas que não estão aceitando isso. Então estão no impasse, está igual Salomão ali, a situação está igual Salomão. O que Deus me instrui nesse momento, me dá sabedoria para te orientar nesse momento? Vá, peça a Deus. Ora, jejum e fala, Deus, eu quero que o Senhor traga na minha mente, no meu espírito, aquilo que é da vontade do Senhor. Eu estou vendo a história de cada um, mas eu estou ficando com uma história. Eu quero que o Senhor me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a decidir essa situação, porque eu não quero errar. Porque, irmãos, realmente Deus vai cobrar. Deus cobra, Deus não é Deus de brincadeira, não.
Nós temos que fazer as coisas, procurar fazer as coisas certas. Nós não podemos ficar compactuando com as coisas que bate contra a palavra de Deus. Porque a gente vai fazer isso, a pessoa que vai fazer isso, ela vai ser cobrada. Não se engana. Então, eu não estou aqui falando para você voltar em A ou B, porque você é uma pessoa inteligente. É só você fazer isso. Faça um jejum e peça a Deus, Senhor, traga a minha mente que agora eu não quero ir pela cabeça do B ou C, não. Eu quero ir pela direção do céu. Fala comigo. Eu vou orar, jejuar, mas que o Senhor traga no meu espírito. Amém, irmãos? E isso, irmãos, não é só nisso aí que eu estou falando e volto, não. Em toda situação da nossa vida. Em tudo que nós formos fazer no nosso dia a dia, nós temos que pedir direção ao céu. Nós temos que pedir direção a Deus, sabedoria, porque nós estamos vivendo dias difíceis. E cada dia nós nos encontramos diante de situação que a gente fica sem saber o que fazer, sem saber como agir, que decisão tomar, para que caminho tomar, entendeu? Nós temos que pedir a Deus essa direção, o Espírito Santo de Deus. Se você é um cristão e leva a sério as coisas de Deus. Agora, se você não é, você segue pela sua própria vista, entendeu? Porque pela nossa própria vista, a tendência é só a gente, pecar, a gente errar. E depois vinham as consequências terríveis sobre nós e nossa casa. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê um coração humilde para aceitarmos, buscar Ele e pedir Ele uma direção certa. Mesmo nós achando que aquilo que nós vamos fazer está certo, nós temos que ter confirmação do céu, de Deus. E Deus confirma. Deus não está morto, não, tá, amados? Deus, Ele responde. Se você é humilde e clama a Ele, me dá uma resposta, Ele vai te dar. Amém? Porque, amados, nós temos que confiar em Deus. Nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro não vem do homem, não. Não fica pensando em fazer isso e aquilo, porque o homem prometeu isso, prometeu aquilo. Não. Você vai fazer com a direção do céu, porque nosso socorro vem de Deus. Amém? E aqui diz, irmãos, muitas são as pessoas que se questionam pelos seus fracassos e sofrimentos. Em alguns momentos, até procura alguém para responsabilizar pela situação a qual se encontra. Então, a gente fica sempre, quando a gente erra, a gente quebra a cara, sabe? A gente sempre fica procurando alguém para culpar, mas a culpa é nossa mesma, é de nós mesmos. O quê? Que tomamos decisões sem pedir Deus a direção, qual é a decisão certa a tomar. Salomão foi muito sábio ali, porque uma mulher falava, o filho é meu, o vivo é meu. E a outra, não, o vivo é que é meu. E o Espírito Santo iluminou Salomão e ele fez aquela prova ali e descobriu que era aquela mulher que era a verdadeira mãe da criança. Amém, irmãos? Então, nossas escolhas vão decidir que futuro nós vamos ter. Busque a Deus. Busque a Deus e pergunte a Ele. Faça um jejum, o Senhor coloca no meu espírito, no meu coração, mas seja humilde, irmãos, sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque tem muitos que pedem a Deus a direção, quando Deus dá a direção, contraria a vontade deles, contraria a vontade da gente, a gente acaba deixando para lá. Né? A gente acaba fazendo a mesma coisa errada, porque a palavra que Deus nos deu não foi de acordo com o que eu quero, com a minha vontade, não. Nós temos que ser sensíveis, honestos e ter o caráter de Cristo. Deus deu uma direção assim, nós temos que lutar para seguir a direção, né? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a verdade é que o resultado da vida da pessoa é simplesmente suas escolhas, né? Consequências das suas escolhas e decisões próprias, tendo tomado o seu dia a dia, a consequência, irmãos, é reflexo da voz do que ela mesma escolheu dar ouvidos. Então, a consequência, muitas vezes, nossas vidas, são das nossas escolhas. Que vem sobre nós, as consequências são das nossas escolhas. Se nós soubermos escolher, nós vamos ter o quê? Uma vida mais aprazível. Mas se não sabemos, amados, a situação vem de derrota, de fracasso, de desespero,
de tudo de ruim para a gente e para a casa da gente. Então, nós não queremos isso, queridos. Não queremos isso. Então, ouça, busque a Deus, ouça a direção do Espírito Santo e faça o que tem que ser feito. Seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer área da sua vida, seja aí nas votações aí no país que nós estamos vivendo aí, nós queremos a presença de Deus, né? Só a presença de Deus para nos conduzir, nós, nossa casa, nossa nação, em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Então, amados, Deus, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Né? Então, amados, a palavra de Deus fala que, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, e andaram para trás. Olha, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir, busque a Deus do jeito que eu estou te falando, ore, consagre, para que Deus te dê a direção certa, para você viver, para você cuidar da sua casa, sua família, da sua vida e também você ser uma cooperadora desta nação com seu voto. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você, lá no livro de Provérbios fala que muitos favores se requer dos governantes, mas o socorro vem de Deus, do nosso Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo, deixa lá seu like, ajuda aí o canal, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.